Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 3 de Cálculo 2. Nesta aula vamos a começar a falar das derivadas parciais. Ok, quando a gente tem uma função real de n variáveis, podemos fixar n menos 1 variáveis iguais a um valor constante, tá? Cada variável fixamos e dessa maneira nossa função ficaria dependendo de uma única variável. E aí, nesse caso, já sabemos quando temos uma função de uma única variável, podemos tomar a derivada. Essa é a ideia de derivar parcialmente uma função, tá? Porque estamos deixando uma quantidade de variáveis fixadas, exceto uma variável que fica livre. Então, vamos ver essa definição de derivada parcial para o caso de funções de duas variáveis. Estamos supondo que as variáveis independentes são x e y. Então, a derivada parcial da função f em relação à variável x no ponto AB, que é indicada com essas notações, tá? É definido como esse limite. Note-se que neste caso estamos deixando constante a variável y igual a b. Tá? Então, se a gente considera a função g de x igual a f de xb, essa derivada parcial da função f em relação a x no ponto AB é, por definição, a derivada da função g avaliada no número a. Similarmente, podemos definir a derivada parcial da função f em relação a y no ponto AB, indicada com essas notações, através desse limite, tá? Se o limite existir. E note-se neste caso que a gente está deixando constante a variável x. E esse valor constante é igual a a primeira componente onde estamos calculando a derivada parcial. Então, aqui novamente, se a nossa função fosse uma função dependente da variável y, definida por f de a y, então a derivada parcial da função f em relação a y no ponto AB é simplesmente derivar essa função h e avaliar no número b. Porque se a gente lembra da definição de derivada, se tivermos uma função, vamos supor que a gente está trabalhando funções reais de uma única variável real. Como era a definição da derivada num número real a, era o limite de f de a mais h menos f de a dividido por h, quando h tende a zero. Ok? Já para o caso de funções de duas variáveis, o truque que estamos fazendo aqui é, se a gente quer calcular as derivadas parciais no ponto AB, bem, a gente fixa, por exemplo, a variável x e fixamos essa variável igual a a, vamos obter essa função que vai depender unicamente da variável y. Agora, essa seria uma função de uma única variável, então podemos tomar sua derivada. Então, derivando em relação a
a y, tá? Derivando essa função em relação a y no número b. Isso, por definição, é a derivada parcial da função g em relação a y no ponto AB. Tá? De maneira similar para a derivada parcial em relação a x. Bem, isto é o que estava comentando. Tá? Essa derivada parcial é considerada como a derivada de uma função de uma variável real, tá? Considerando a nossa função g da seguinte maneira: g de x igual a f de x b, correto? E para outro caso, a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, isto é considerado como a derivada da função g no número a, sendo que a nossa função g vai ser, neste caso, f de a y. Aqui seria g de y, né? Ok. Agora, bem, lembrar que se a gente tinha uma função de uma variável real, a gente podemos derivar, certo? E isso nos dá uma nova função, que era a função derivada. Similarmente, quando a gente tem uma função de duas variáveis, tomando as derivadas parciais, isso nos define duas funções. A função derivada parcial de f em relação a x e a função derivada parcial em relação a y. Agora, uma observação é a seguinte, que além das notações apresentadas para as derivadas parciais, temos outras notações que vocês podem olhar em outros livros ou vídeos disponíveis. Temos essa notação, ou se usamos z igual a f de x, então também usamos essa notação. Aqui usamos o índice 1, isto para indicar que estamos derivando a função em relação à primeira variável independente, tá? Neste caso seria x, né? E também temos essa notação, essa outra notação. Similarmente, temos essas outras notações quando derivamos em relação a y, que seria a segunda variável independente. Por isso que temos, neste caso, índice 2. Depois, lembrar que a derivada, quando a gente estava estudando derivada de uma função de uma variável real, certo? A derivada num certo número tem interpretação de taxa de variação, tá? Logo, então, também as derivadas parciais também representariam taxas de variações. Neste caso, seria taxa de variação da variável dependente z. Se estamos tomando a derivada parcial em relação a x, seria taxa de variação de z em relação a x, quando o y é mantido fixo, tá? E similarmente, derivada parcial de z em relação a y representa uma taxa de variação da variável z em relação a y, mantendo x fixo. Agora, como a gente calcula as derivadas parciais sem usar a definição? Para isso temos que lembrar as regras de derivação para funções de uma variável, tá? Então, para calcular a derivada parcial de uma função em relação a x, temos que tratar a regra da definição da função, tá? Tratamos nessa regra da definição, y é tratado como uma constante. E, bem,
De esa forma, entonces, a gente olha y como una constante, consecuentemente vamos a olear esa función únicamente dependiendo de x y derivamos en relación a x. De manera similar, para calcular a derivada parcial de la función f en relación a y, tratamos x como una constante y derivamos esa función, ¿tá? En relación a y. Entonces, veamos un primer ejemplo. Tenemos esa función de dos variables, queremos determinar las derivadas parciales en relación a x y en relación a y no ponto 2, 1. Bien, para calcular a derivada parcial de la función f en relación a x, tenemos que considerar y como si fuese una constante. Entonces vamos a pensar que y va a ser como una constante, y cubo también va a ser constante, esto aquí va a ser constante, entonces también esto va a ser constante. Vamos a imaginar que somente a variable x es nuestra única variable, ¿tá? Para fins de calcular derivada parcial de la función en relación a x. Y aquí tenemos que saber reglas de derivación de cálculo 1. Entonces, ¿cuál sería, considerando y como constante, cuál sería la derivada de esa función en relación a x? Sería derivar esa función, potencia, su derivada sería 3x cuadrado, está aquí. Derivar x cuadrado, ¿tá? Multiplicado por esa constante, que sería derivada de x cuadrado es 2x pela constante y cubo, está aquí. Y como esto es considerado una constante cuando consideramos derivada parcial en relación a x, derivada de una constante es 0. Es por eso que simplemente a derivada parcial en relación a x va a ser esa expresión. Y después tenemos que avaliar ese resultado no ponto 2, 1. Avaliamos x es igual a 2, y igual a 1. Hacemos los cálculos y obtenemos a nuestra respuesta, 16. Agora, para calcular a derivada parcial da função em relação a y, o que a gente tem que fazer é considerar a variável x como constante, tá? É como se fosse que y fosse a única variável. E derivamos a nossa função em relação a y. Então, agora, isto seria constante, ¿tá? Y bien, tenemos que derivar esa expresión en relación a y. Cuando derivamos en relación a y, esto es considerado constante, entonces su derivada va a ser 0. Derivada de esa expresión, esto es constante. Bien, derivada de esa expresión en relación a y sería a constante, pela derivada de esa función. Derivada de esa función sería 3y cuadrado. Pela constante sería 3x cuadrado y cuadrado, que está aquí. Y finalmente tenemos que derivar esa función, sería derivada de y cuadrado de 2y. Por ese 2 sería menos 4y. Menos 4y. Aquí debería ser y. Eso debería ser y, aquí está errado. Entonces, ahora substituyendo no ponto 2, 1, teremos o que 3 y es 1, né? Y es 1, entonces está aquí, x es 2. Entonces aquí sería, esto aquí está correcto, menos 4 por y va a ser 1, entonces aquí sería únicamente 1. Entonces el resultado en este caso va a ser 3 por 4, 12, menos 4, 8. La respuesta está correcta, solo que aquí tenía un error de digitación no expoente. Ok, veamos otro ejemplo. Consideremos esa función y queremos calcular las derivadas parciales en relación a x, en relación a y. Para calcular
fx, tá? Derivada parcial da função em relação a x. Novamente temos que olhar a variável y como constante. Então, isto aqui seria constante, constante. E, bem, uma vez olhando como constante y, temos que derivar essa expressão em relação a x. Bem, então aqui temos constante por uma função de x, seria a constante pela derivada da função. Mas aqui temos seno de xy. Então, aqui usamos regra da cadeia para derivadas de uma função de uma variável real. Então, segundo a regra da cadeia, isto seria derivada do seno avaliada em xy, que seria cosseno de xy, que está aqui, pela derivada de xy em relação a x, que daria y, a constante. Então, y por y dá y quadrado. Essa seria a derivada da função em relação a x. Agora, para calcular fy, temos que olhar x como constante. Então, neste caso, x é olhado como constante e derivamos, essa seria como constante, e derivamos essa expressão em relação a y. Então, olhando essa expressão como função de y, temos um produto de funções. Essa função por essa outra função. Então, quando derivamos em relação a y, aplicamos regra do produto. Seria derivada de y vai ser 1, né? Aqui temos derivada de y pela função mais y pela derivada dessa função em relação a y. Aqui. Logo, bem, note-se que x está sendo considerado constante. Então, aqui vamos ter derivada dessa função. Novamente, aplicamos regra da cadeia. Seria cosseno de xy pela derivada de xy em relação a y. Tendo em mente que x é constante, está sendo considerado uma constante. Então, isso vai nos dar cosseno de xy por x. E com esse y ficaria yx cosseno de xy. Agora, isto vai ser 1. Então, vai ficar seno de xy. Essa seria a resposta. Bem, vocês veem aqui que é importante lembrar a regra da cadeia para derivar funções de uma variável, tá? Quando temos uma composição. Então, como era a regra da cadeia? Se temos uma função, vamos, de um conjunto, de um intervalo que da reta real, bem, toma valores reais e temos outra função tomando valores reais. Então, aqui temos uma composição. Aqui vou só especificar, talvez seja um conjunto J. Tá? Aqui I e J são subconjuntos dos números reais. Se f e g fossem funções diferenciáveis, então aqui temos a composição. Essa composição vai ser diferenciável. E como é calculada sua derivada? É a derivada da função f, avaliada em g de x, multiplicada pela derivada da função g. Essa é a regra da cadeia de cálculo 1. Agora, vejamos outro exemplo para tentar entender o cálculo de derivadas parciais. Novamente, para calcular fx, temos que considerar y como constante. Então, aqui vai ser considerado como constante. Bem, derivada dessa função em relação a x, aqui seria aplicar a regra da cadeia. Tá? Regra da cadeia para funções de uma variável. Então, seria derivada da função seno e o cosseno avaliado na expressão que está entre parênteses, que está aqui, pela derivada dessa função em relação a x. Não? Bem, como y está sendo olhado como constante, simplesmente ficaria 1 dividido por 1 mais y.
Esa sería a derivada parcial da função em relação a x. Agora, para calcularmos a derivada parcial em relação a y, nesse caso temos que olhar x como constante. Vamos olhar x como constante. Então, derivando agora essa expressão em relação a y, seria derivado seno ou cosseno avaliado nessa expressão, está aqui. E agora esse quociente temos que derivar em relação a y. E note-se que x é considerado como constante. Então aqui temos que aplicar regra da cadeia. Tá? Usando a regra da cadeia, podemos ver que o resultado vai ser menos x dividido por 1 mais y ao quadrado. Tá? Ok? Agora, temos uma função definida por partes, que vai ser 1 quando o produto das variáveis fosse 0. Né? Obviamente, isso acontece quando x fosse 0 ou y igual a 0. E vai ser 0 o valor da função quando x por y é distinto de 0. Tá? Okay? Ou seja, neste caso, x tem que ser distinto de 0 e y também distinto de 0. Nesses casos, quais seriam as derivadas parciais das funções? Da função f em relação a x e y no ponto 0, 0. Bem, note-se que para calcular essa função, ou essa derivada parcial em 0, 0, o que a gente faz? Bem, devemos derivar essa função f de x0 em relação a x. Tá? Porque note-se que quando calculamos a derivada parcial de uma função em relação a x e estamos calculando no ponto 0, 0, então temos que considerar a variável y, nesse caso, constante igual a 0, isso que estamos fazendo, e o resultado vai ser uma função de uma variável, que neste caso vai ser função de x. Bem, temos que derivar em relação a x. Mas f de x0 está aqui, né? Quando y0, nossa função toma valor constante 1. Tá? Então, isto sempre vai ser 1. Agora, derivando uma constante em relação a x, vai ser 0. Tá? Então, esse será 1, derivando em relação a x dá 0. Tá? Consequentemente, avaliado no ponto 0, 0, também vai ser 0. Tá? De maneira similar, podemos ver que a derivada parcial da função f avaliado no ponto 0, 0 vai ser 0. Ok? Agora, bem, já calculamos as derivadas parciais, né? 0, 0. E aqui temos uma pergunta, o item B. Será que essa função é contínua no ponto 0, 0? Bem, lembrar, né? Que significa continuidade? Neste caso, era que devemos ter esta igualdade, o limite dessa função quando x, y tende a, neste caso, o ponto 0, 0. Isso deve coincidir com o valor da função avaliado no ponto onde está sendo analisado o limite. Deve ser 0, 0. Bem, se a função verifica essa condição, essa igualdade, nossa função então vai ser contínua na origem. Mas, bem, já sabemos qual vai ser o valor da função na origem. Tá? Vai ser 1. Agora, qual é o limite dessa função? Será que existe? Ou talvez não exista? Bem, a gente nem precisa se preocupar muito se existe ou não existe. Porque se considerarmos essa curva, tá? Seria essa reta, e calcularmos o limite dessa função com pontos ao longo dessa reta e pontos se aproximando da origem,
vemos que o límite va a ser igual a 0. Esto porque, nótese, ¿no? Aquí tenemos y igual a x. Entonces, cuando se aproximan de 0, nótese que, ven, no estamos considerando 0, 0. ¿tá? O sea, y y x serían distintos de 0, mas están ficando cada vez más próximos da origem. Então, a função, ao longo dessa reta, tá? Seu valor seria 0, porque teríamos que x por y sería distinto de 0. Então, é por isso que temos que esse limite vai ser 0. Tá? Bem, analisando, note-se que esse limite está sendo simplesmente considerado sobre os pontos dessa reta y igual a x. Mas isso já permite afirmar que nossa função não vai ser contínua, porque já estamos encontrando um caminho onde o limite, que vai ser 0, tá? Não é igual que a função avaliada na origem. Então, a função não é contínua na origem. Dessa forma, essa função é um exemplo que tem as derivadas parciais num ponto, certo? Mas essa função não é contínua na origem. Ok? Então, essa é uma observação importante. Pode acontecer que uma função de duas variáveis tenha derivadas parciais em um ponto dado, mas a função pode não ser contínua nesse ponto. Então, é uma observação importante. Isso porque, então, a existência das derivadas parciais não garante que a função seja contínua, bem, num ponto. Tá? Agora, a gente pode também lembrar que em cálculo 1 tínhamos derivação implícita. Tá? Agora, no seguinte exemplo, a gente está pidiendo determinar esas derivadas parciais de z, sabendo que z vai ser uma variável que define implícitamente uma função de x e y. Tá? E estão relacionadas por essa equação: x cubo mais y cubo mais z cubo mais 6xyz igual a 1. Então, qual seria a derivada parcial dessa função z em relação a x? Então, aqui temos que relembrar derivação implícita, né? Porque quando queremos calcular derivada parcial em relação a x, olhamos a outra variável independente, que neste caso é y, olhamos ela como constante. Então, isto seria constante, y cubo seria constante, e aqui também teríamos constante. Tá? Então, como era o procedimento para derivar implícitamente, tínhamos que derivar a ambos lados da equação, correto? Em relação, bem, neste caso em relação a x, né? Que queremos calcular a derivada parcial em relação a x. Então, derivando do lado esquerdo em relação a x, tendo em mente que y é considerado como constante, vai nos dar derivada de x cubo, 3x cuadrado. Y cubo é como constante, então sua derivada em relação a x vai ser 0. Agora, z cubo, z é uma função de x e y, tá? Então aqui aplicamos regra da cadeia. Isto seria 3z quadrado multiplicado pela derivada parcial de z em relação a, estamos derivando em relação a x. Por isso que temos esse termo. Mas, agora, temos x, y que está sendo considerado como constante, z que é uma função de x e y, com y considerado como constante. Então, temos um produto de funções, né? Temos 6x, podemos considerar 6xy, tá? Uma função de x, multiplicado por outra função de x, z. Então, aplicamos regra do produto. Isso vai nos dar esses dois termos aqui. Tá? E, bem, do lado direito, derivando em relação a x, teríamos 0. Agora, o segundo passo da derivação implícita era
isolar a derivada, né? Temos que isolar a derivada, tá? Ou deixamos em evidência a derivada e depois isolamos a derivada. Então, resolvendo a equação para a derivada, obtemos esse resultado. Essa seria a derivada parcial de z em relação a x, sabendo que z define implicitamente uma função de x e y. Similarmente, podemos fazer o mesmo procedimento, tá? O raciocínio vai ser similar, só que agora, para calcular a derivada parcial de z em relação a y, temos que olhar a variável x como uma constante. E lembrando a técnica de derivação implícita de uma variável, tá? Obtemos essa equação, deixamos em evidência a derivada parcial de z em relação a y, isolamos, aqui deveria ser y, né? Aqui deveria ser y, e obtemos a nossa resposta. Muito bem. Agora, vejamos a interpretação geométrica das derivadas parciais, que não é uma interpretação geométrica distinta da interpretação geométrica que a gente conhece da derivada para funções de uma variável. Se lembrarmos bem, desculpem aqui, ok, qual era a interpretação geométrica da derivada? Bem, se tínhamos uma função, o gráfico de uma função real, e a gente calculou a derivada no número A, vamos supor que o número A está aqui, isto teria esse ponto sobre o gráfico AF de A. Bem, temos o conceito de reta tangente, né? Reta tangente a esse ponto. Tá? E que representava a derivada da função no número A? Representava a inclinação dessa reta tangente ao gráfico da função f no ponto AF de A. Então, isto era inclinação, vamos chamar essa reta tangente vermelha L. Isto era a inclinação da reta L. Ok, então, relembrando essa interpretação geométrica da derivada, as derivadas parciais também vão ter interpretação geométrica de inclinação. Inclinação de certas curvas contidas no gráfico da função f. Então, se tivermos uma função de duas variáveis, temos essa superfície, correto? Que seria o gráfico da função f. Agora, se tomarmos um ponto no domínio da função f, o ponto AB, cujo valor é c, então temos esse ponto sobre o gráfico da função f. Está ilustrado aqui, né? Temos AB no domínio, temos sua imagem vai ser c, então isso vai nos dar esse ponto no espaço. Agora, se a gente fixa a variável y igual a b, ou seja, o que estamos fazendo? Geometricamente estamos fazendo o seguinte: temos nossa superfície S, tá? Se fixamos y igual a b, isso nos dá o plano de equação y igual a b. Então, também estaríamos tendo, quando fixamos y igual a b, temos um plano. Tá? Passa pelo ponto 0b0. E esse plano, como o ponto ABC é um ponto do gráfico da função, então esse plano y igual a b vai intersetar com a nossa superfície numa curva, tá? Que a gente está chamando essa curva de Z1, essa curva aqui. Ok? Então, isso já é uma curva plana. Para curvas planas, a gente sabe bem, calcular sua reta tangente. E essa reta tangente vai ter uma inclinação. E essa inclinação dessa curva, desculpem, essa inclinação da reta tangente a essa curva C1 obtida pela interseção do plano y igual a b com a superfície que é o gráfico da função, tá? Essa inclinação é precisamente a derivada
parcial da função f em relação a x no ponto AB. Tá? Então, temos essa derivada parcial é interpretada geometricamente como a inclinação da reta tangente no ponto ABC a curva C1. Já a derivada parcial da função f em relação a y no ponto AB é ou representa a inclinação da reta tangente no ponto ABC a curva C2. Agora, essa curva C2 é a curva obtida como interseção da nossa superfície com o plano x igual a A. Tá? Então, essas são as interpretações geométricas das derivadas parciais num ponto. São inclinações das retas tangentes a curvas obtidas como interseções da superfície com planos. Planos, no primeiro caso, C1 é interseção com y igual a B e C2 é interseção da superfície com o plano x igual a A. Então, agora vejamos um exemplo. Bem, aqui o exemplo está falando de que temos x igual a 1 é um plano, y igual a 1 é outro plano, e interceptam esse paraboloide em duas parábolas, C1 e C2. E, bem, queremos encontrar as inclinações das retas tangentes a essas curvas, C1 e C2, nesse ponto. Tá? Bem, então, como a gente resolve isso? Para isso, temos que saber que as inclinações das tangentes a essas curvas, temos como determinamos essas inclinações, temos que saber que essas inclinações são precisamente as derivadas parciais. Tá? Derivadas parciais em relação a... Bem, aqui, quando x é constante igual a 1, seria derivada parcial em relação a y, né? Em relação a y avaliado em 1. E quando y é constante igual a 1, vamos obter essa curva C2. E então a inclinação a essa tangente, a inclinação a essa reta, a essa curva C2, a inclinação da reta tangente a essa curva C2 vai ser precisamente a derivada parcial em relação a x, avaliado no ponto 1. Então, vamos a derivar parcialmente essa função, 4 menos x quadrado menos 2y quadrado. Essa seria a nossa função f. Derivando em relação a x, temos, bem, y é considerado constante, temos unicamente menos 2x. Então, agora, avaliando no ponto 1, temos o resultado de menos 2. Então, esse menos 2 é a inclinação da reta tangente à curva, seria quando y é igual a 1, que seria a curva C2. Tá? Então, aqui aqui seria C2, a curva C2. E depois, quando x for constante igual a 1, isso está nos dando essa curva C1, tá? Para calcular a inclinação da reta tangente, temos que derivar em relação a y. Então, derivando em relação a y, essa nossa função, temos, bem, isto é constante x, então aqui também constante, vai dar 0, derivando em relação a y. Derivando em relação a y, temos menos 4y.
Entonces, avaliando en un, que en este caso únicamente tenemos y, entonces sería a respuesta menos 4. ¿Ah? Entonces, a inclinação da reta tangente a curva C1, nesse ponto, é menos 4. E, bem, aqui temos o gráfico, tá? Essa superfície é o gráfico da função 4 menos x quadrado menos 2y quadrado. Ao fazer interseção com y igual a 1, estamos obtendo essa curva C1, correto? Já se fazemos interseção com x igual a 1, estamos obtendo a curva C2. O ponto 1, 1, 1 está na superfície, vai passar pela curva C1, vai passar pela curva C2. Então, são curvas planas, podemos calcular sua reta tangente nesse ponto. E, bem, já vimos que a inclinação vai ser, neste caso, inclinação a C1, inclinação da reta tangente a curva C1 nesse ponto é menos 4. Já para a curva C2, sua inclinação vai ser, inclinação da reta tangente vai ser menos 2. Bem, e esse conceito de derivada parcial não somente funciona para funções de duas variáveis, também funciona para funções de n variáveis. Tá? A ideia é a mesma. Consideramos fixas todas as variáveis, exceto uma delas, que vai ser precisamente aquela variável para a qual a gente vai calcular a derivada parcial em relação a essa variável. Então, por exemplo, se tivermos uma função de n variáveis e a gente quer, bem, derivar parcialmente em relação à variável xi, o que a gente faz? A gente fixa as outras variáveis, menos a variável xi, tá? E deriva em relação à variável xi. Tá? Ou em termos de limite, bem, como é a definição, né? Se a gente quer calcular a derivada num ponto x1, x2 até xn, então todas as outras variáveis são fixadas, exceto a variável xi. Tá? Então, essa seria a derivada parcial da função u em relação a xi avaliado no número ou no ponto x1, x2, xi até xn. E temos essas notações para a derivada parcial em relação à variável xi, que seria a variável iésima. Tá? Por isso temos essa aqui, aparece esse índice i. Então, por exemplo, vejamos um caso de uma função com 3 variáveis. Neste caso, queremos calcular derivada parcial em relação a cada uma das variáveis. Bem, vamos calcular em relação a z. Tá? Então, para calcular a derivada parcial em relação a z, temos que manter as outras duas variáveis constantes. Tá? X e y vão ser constantes. Então, isto seria constante para fins de derivar parcialmente em relação a z. Então, seria uma constante por essa função de z. Então, agora, tendo essa consideração em mente, vamos derivar em relação a z. Então, seria a constante pela derivada do logaritmo. Derivada do logaritmo natural é 1 sobre z. É por isso que temos esse resultado. Agora, se queremos calcular a derivada da função em relação a x, temos que considerar as outras variáveis como constantes. Então, teríamos que considerar que, como estamos derivando em relação a x, y e logaritmo de z seriam constantes. Tá? Então, derivamos agora essa função em relação a x. Então, isso seria derivar essa função, né? Z, uma constante, que seria o logaritmo de z, e a uma outra constante, que seria y.
por x. Derivar essa função em relação a x seria a constante pela derivada da exponencial, mais a derivada exponencial, como aqui temos uma constante, pela regra da cadeia seria c de exponencial de dx. Mas c era logaritmo de c, está aqui, y d era y. D era y, está aqui, e temos o e a dx, né? D era y. Similarmente, para calcular a derivada da f en relación a y, consideramos x y z como constantes y luego derivamos a expresión en relación a y y obtenemos ese resultado. Agora, quando a gente tem uma função, suponhamos, de duas variáveis e calcularmos as derivadas parciais, f em relação a x, derivada de f em relação a y, essas funções chamam-se de derivadas parciais de primeira ordem. Tá? Agora, como esta aqui é uma função e que vai ser uma função de duas variáveis, a gente também pode continuar calculando suas derivadas parciais, né? Similarmente aqui, isto aqui vai ser uma função de duas variáveis, então podemos tentar continuar calculando suas derivadas parciais. Bem, quando calcularmos as derivadas parciais da fx, então, nesse caso, já estaríamos considerando as chamadas derivadas parciais de segunda ordem. Similarmente, ao calcularmos as derivadas parciais da derivada parcial de f em relação a y, estaríamos calculando essas derivadas parciais, né, que também são chamadas derivadas parciais de segunda ordem, porque estamos derivando parcialmente duas vezes, né? Vocês veem aqui, nesses 4 casos, estamos fazendo uma operação de derivar parcialmente duas vezes. Ok? Então, essas são as chamadas derivadas de ordem 2. Tá? E, novamente, uma vez que a gente tem, bem, deriva a função f em relação a x, e depois derivamos ao resultado, derivamos em relação a y. Geralmente a gente esquece o parênteses e escrevemos simplesmente fxy. Entende-se que primeiro estamos derivando em relação a x e ao resultado depois estamos derivando em relação a y. Então, isto seria uma função de duas variáveis. E, novamente, podemos continuar calculando suas derivadas parciais. Tá? Aí já falaríamos, nesse caso, se derivamos uma terceira vez, derivadas parciais de terceira ordem. Tá? É por isso que temos esse conceito de derivadas de ordem superior. Tá? Para as derivadas parciais de segunda ordem, temos essas notações. Tá? Todas essas notações representam o mesmo. A derivada parcial de segunda ordem, quando derivamos duas vezes em relação a x. Tá? Similarmente, para as outras derivadas parciais de segunda ordem, temos essas notações. Tá? Isto quando derivamos em relação a x e depois em relação a y. Bem, todas essas notações são para a derivada parcial de segunda ordem, quando primeiro derivamos em relação a y e depois em relação a x. E, finalmente, essas notações quando derivamos parcialmente duas vezes em relação a y. Bem, aqui uma observação, tá? Note-se que nessa notação já comentei que seria primeiro derivamos em relação a x, depois em relação a x e depois em relação a y. Quando usamos essa notação de Leibniz, aqui devemos, bem, note-se que a ordem é de esquerda para a direita, né? De esquerda para a direita. Primeiro derivamos a variável que está na esquerda. Já quando usamos a notação de Leibniz, bem, a variável que derivamos primeiro está na direita. Então, quando usamos notação de Leibniz, a ordem de derivação é de direita para a esquerda. Tá?
tenemos que tener cuidado para no confundir a orden de derivación, dependendo da notação usada. Bem, vejamos um exemplo para calcular derivadas de ordem superior, que neste caso de segunda ordem. Temos essa função. Vamos calcular primeiro suas derivadas de primeira ordem, ou seja, fx e fy. Bem, para calcular derivada em relação a x, consideramos y como constante. E, de fato, isso já foi feito no exemplo número 1. Tá? Já temos aqui a resposta. É só olhar novamente o exemplo 1. Agora, como calculamos as derivadas parciais de segunda ordem? Bem, vamos a derivar essa função em relação a x e em relação a y. Para derivar essa função em relação a x, olhamos y como constante e vamos obter esse resultado. Né? Agora, essa seria uma das derivadas parciais de segunda ordem, derivando em relação a x duas vezes. Agora, olhando y como constante, olhando x como constante, podemos derivar em relação a y. Isso vai nos dar, bem, aqui seria 0, seria, derivando em relação a y, seria 6xy quadrado, que está aqui. Tá? Isso é derivada, aqui, esse seria esse aqui, está aqui, né? Derivada da função f em relação a x e depois em relação a y. E depois, para calcular as outras duas derivadas parciais de segunda ordem, temos que derivar essa função em relação a x e em relação a y. Derivando em relação a x, temos que considerar y constante. Tá? Considerando y constante, vai nos dar derivada, aqui seria 6xy quadrado. Derivando em relação a y, em relação a x, isto é constante, 0. Então temos essa expressão. Isso seria a função derivada parcial de segunda ordem, derivando primeiro em relação a y e depois em relação a x. E finalmente, a derivada parcial de segunda ordem, derivando em relação a y duas vezes. Tá? Então, neste caso, temos que considerar x como constante. X seria como constante, derivamos em relação a y, teríamos 6x quadrado y menos 4. Tá? Note-se que aqui aconteceu algo particular, tá? Que inicialmente pode surpreender, que essas derivadas parciais, que são chamadas de derivadas parciais mistas, tá? Porque primeiro estamos derivando em relação a x e depois em relação a y, e na outra em relação a y e depois em relação a x, essas derivadas estão coincidindo. Tá? Bem, e isso não é por acaso. Existe um resultado que é chamado de teorema de Clairaut, tá? Que afirma o seguinte, que se temos uma função definida numa bola aberta que contém esse ponto AB, e se as derivadas parciais de segunda ordem, as derivadas parciais mistas, tá? De segunda ordem, mistas porque não é a mesma variável, né? São variáveis distintas, forem contínuas nesse conjunto D, então acontece que essas derivadas parciais mistas coincidem. Tá? Esse resultado justifica porque aqui essas derivadas parciais mixtas têm o mesmo resultado. Ok, então agora vejamos mais um par de exemplos para finalizar a aula de derivadas parciais. Neste caso vamos calcular essa derivada parcial de terceira ordem. Note-se que a ordem de derivação seria da seguinte forma: primeiro derivamos em relação a y, depois em relação a y e finalmente em relação a x. Bem, nossa função é uma função de três variáveis. Como vamos derivar primeiro em relação a y, temos que considerar x e z como constantes. Então,
constante, constante. Y después considerar derivar en relación a y. Entonces aquí sería constante, P la derivado seno de y sería coseno de y. Entonces sería a constante por coseno de y que está aquí. Derivada de x, del logaritmo de xy. Nótese que estamos considerando x constante, ¿no? Entonces ficaría o que derivada de esa función en relación a y sería, aquí tenemos que aplicar regla de la cadena, sería dividido por xy, p la derivada de xy, que daría x. X va embora y fica 1 sobre y. Entonces, esa es la primera derivada parcial en relación a y. Y después tenemos que derivar en relación a y. Entonces, esa función tenemos que derivar en relación a y. Entonces, solamente está apareciendo variable x e y. En este caso, vamos a olear a variable x como constante. Y tenemos que derivar en relación a y. Entonces, el resultado sería derivar esa función, esa constante por coseno de y, su derivada sería a constante, pero el derivado coseno menos seno de y. Está aquí. Y derivada de esa función, ven, sabemos que va a ser menos 1 dividido por y cuadrado. Y después derivar finalmente en relación a x. Entonces, cuando queremos derivar en relación a x, todas las otras variables tienen que ser consideradas como constante. O sea, en este caso, y tiene que ser considerado como constante. Constante, constante. Al derivar en relación a x, esto va a ser 0. Esto fica igual y simplemente derivamos esa función exponencial. Derivada de la función exponencial es la misma. Entonces sería menos la propia exponencial, pero la constante que está siendo considerada al tomar derivada parcial en relación a x. Esa sería la respuesta. Similarmente, ven, para obtener esa derivada parcial de tercera orden, derivamos primero en relación a x, ¿tá? O sea, z e y deben ser tomados o considerados como constantes. Entonces, en este caso, z e y. Y esto va a ser constante, 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 porque vamos a derivar en relación a x. Entonces sería a constante por la derivada exponencial, que es la propia exponencial, sería esto aquí, más derivada de esa función en relación a x, daría o qué? 1 sobre x. ¿Tá? Es algo similar a lo que a gente obteve aquí, cuando derivamos en relación a y. Más aquí uma constante, então vai ser sua derivada em relação a x, 0. Então temos essa expressão. Agora, depois temos que derivar o resultado em relação a z. Mas ao derivar em relação a z, temos que considerar as outras variáveis como constantes. As outras variáveis são x e y. Mas o resultado já fica em termos de x e y. Não tem variável z aparecendo. Dessa forma, isto ao derivar parcialmente em relação a z, isto é considerado como constante, ou seja, a derivada vai ser 0. Tá? Por isso vai ser 0. E bem, e aqui já fica fácil, né? Logo, qualquer derivada parcial, se continuarmos derivando, sempre vai ser 0. E nesse último exemplo, agora estamos querendo calcular essa derivada parcial de orden 4. ¿eh? Vamos a hacer 4 derivadas parciales. Primero va a ser en relación a x, después en relación a x, después en relación a z y finalmente en relación a y. ¿Ah? Aquí, obviamente, vamos a usar la regla de cadena en algunos pasos. Cuando consideramos derivada en relación a x, y y z deben ser considerados constantes. ¿no? Es por eso que tenemos ese resultado. Nuevamente vamos a derivar ahora esa expresión en relación a x. Entonces, nuevamente y y z constantes. Obtenemos ese resultado. Ahora, derivando en relación a z, x e y son constantes. Entonces, constante, constante, constante.
Desculpem, a constante era aqui, né? Era na parte de cima. Debemos considerar como constantes, estamos derivando en relación a z, entonces x e y tienen que ser constantes. Constante, constante, bem, aqui uma constante. O resultado vai dar derivada do cosseno em relação a c, seria seno, avaliado nesse termo, multiplicado pela derivada dessa função. Como y está sendo constante, considerado constante, temos que sai, né? Então ficaria 9y seno de 3x mais yz. E finalmente, derivada parcial em relação a y. Nesse caso, temos que olhar x e z como constantes. Então, x e z como constantes. Aqui teríamos um produto de funções, né? Seria essa função por essa função. Então, usamos regra do produto quando derivamos em relação a y. E isso vai nos dar esse resultado. E dessa maneira fechamos esse conteúdo em relação a derivadas parciais. A gente vai continuar nas próximas aulas, obviamente com cálculo de derivadas parciais, tá? Vai ser usado ao longo da disciplina. Então é importante dominar o cálculo de derivadas parciais. E para isso vocês têm exercícios que podem olhar e tentar resolver. Bem, pessoal, então nos encontramos na próxima aula.